Tudo isso eu vou trazer para vocês dois ETFs, são maiores, depois vou trazer um de gestão ativa e dois mais foguentinhos, mais que um deles promete ser um fenômeno nos próximos anos também. O primeiro deles é o DHS, Wisdom 3 US High Dividend Fund. Como eu falei para vocês, é um fundo negociado em bolsa. Então, alguns ETFs têm fund no nome, justamente remetendo a fundos. E esse ETF aqui tem o tal do híbrido, ele é um tal do Smart Beta. Ele vai investir no índice, mas também pode fazer uns tacaricaticos, ele pode fazer umas intervenções, tentar tirar a volatilidade do fundo e trazer mais rendimento para o Tanaka. Ele vai seguir o índice MSCI US EMI High Yield Dividend Index. Meu Deus, será até esse negócio de índice é complicado. Esse fundo vai pegar o índice, excluir as empresas que têm menos de 200 milhões de dólares em valor de mercado e começar a escolher as melhores pagadoras de dividendo. Ele vai ter a maior parte em energia e no setor financeiro, e vai ter vários outros setores também. Suas 5 maiores posições das 386 ações que ele tem, você entendeu porque é diversificado o trem? São ExxonMobil, Chevron, Ambev, Philip Morris e Cisco. Dessas 386 ações, ela tem a maior parte, mas são 386 ações, então para vocês terem um nível de percepção de quanto é diversificado um ETF. É como se você abrisse uma caixinha de bombom e tivesse 386 bombons lá dentro. E distribuiu nos seus últimos 12 meses 4,35. Não se esqueçam que é em dólar. Eu fiz um vídeo sobre a farra dos dividendos, vou deixar aqui embaixo para vocês também, para entenderem basicamente que um volume bom de dividendo, que a época o Décio Bassi ainda falou, são 6%. Se tiver em dólar ainda é mais lindo e maravilhoso. Se você pegar em média as ações brasileiras que mais pagaram dividendos, a Itaúsa, por exemplo, não pagou 6%. A Unipar do Velho Barça pagou quase 8%. Só a Petrobras, desde o seu início, pagou mais de 12%. O resto é tudo 6, 7, 8, 4. Então é bom vocês terem essa noção de que, de fato, dividendos bons são acima de 6%. Se pagar mais, melhor ainda, né? Você tem que aproveitar, obviamente, mas não descartem esses dividendos aqui, tão lindos, maravilhosos, porque são em dólar. E vai ser aquela renda perene mensal. E o risco de 5 eu coloquei como 2, porque basicamente ele investe em grandes empresas de capitalização maior no mercado e tem uma diversificação muito grande na sua carteira. E esse ETF investe 100% nos Estados Unidos. É sempre legal você ver o gráfico de reaplicação dos dividendos e a empresa normal, crescendo normalmente. A gente tem aqui, por exemplo, DHS, se você tiver só investido, então, os $100, você teria, se você só estivesse investindo no ETF, 56 doleta a mais. E se você tivesse reinvestido no próprio ETF e os dividendos, seria mais 197 doleta a mais, dando quase $300. O próximo ETF é o SPHD, que é o Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Esse é um ETF passivo, então ele é passivão perene, então ele segue o S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Ele basicamente escolhe as 50 maiores ações pagadoras de dividendos e também que tenham menor volatilidade dentre elas. Então esse bichão aqui é mais perene, só que, diferente do DHS, ele investe em apenas 50 ações. Então é diversificado, muito legal, que muita gente aqui no Brasil, inclusive, acha que uma carteira tem que ter 15 ativos, 10 ativos, quanto menos, melhor. Mesmo esse cara tendo 50 ativos, já é bastante, né? Mas não é igual ao anterior, o DHS tem 386. Então ele é bem diversificado, mas menos diversificado, obviamente, que o anterior. É legal de entender aqui no SPHD, é basicamente como ele faz a sua gestão, né? Como ele escolhe as empresas. Então ele pega o índice do S&P 500, S&P 500, depois ele escolhe as 75 ações com maiores dividendos nos últimos 12 meses, ele faz aquela escaneada, e depois ele pega dessas 75 e escolhe as 50 com menor volatilidade. Depois ele pega, e o último peso é definido pelo pagamento dos dividendos dos últimos 12 meses, e aí sai o índice. É bem legal o jeito que os caras escolhem os fundos. Muito legal você entender como é a cabeça e como eles fazem para escolher as ações do ETF. Os maiores setores, novamente, são de finanças, de utilities, também tem bastante coisa aqui de health technology e também da parte de processo industrial. Depois tem um monte aqui também que ele vai diversificando. E dentre as 50 ações também que ele tem, as 5 maiores posições
são a AT&T, a Verizon, a Altria, a International Paper e a Kinder Morgan. Então, basicamente, são essas as maiores posições desse fundo. Então, das 50 ações, você já vê também que é bem diversificado. Esse ETF tem custo de 0,30 por ano, pagou nos últimos 12 meses R$ 4,64. Esse aqui eu coloquei um risco 3, porque apesar de gigantes companhias, ele ainda tem só 50 em relação ao outro que tem muito mais ativos, né? Então, ele é mais diversificado, menos arriscado. Esse aqui, apesar de 50, é bastante, mas dentro de uma métrica de 5 e olhando os outros fundos, ele tem um risco aí 3. E esse ETF investe 100% nos Estados Unidos. E no SPHD também é basicamente igual. Se você estiver só investido na ação e não reinvestido os dividendos, você teria, com $100 investido, você teria 56,4. Já com reinvestimento nos dividendos, você teria mais 142, dando aproximadamente 250 doleta. E o próximo ETF é o JEP, que inclusive o meu amigo Jorginho poderia chamar de JORJEP. E o JP Morgan Equity Premium Income ETF, que é o JEPzera, ele, antes de se tornar um ETF, ele era um produto exclusivo do JP, só para investidores muito boizões. Era tipo o Elfzera, você teria que ter 10 milhões com $1 milhão no mínimo investido. E aí o que fez? Foi esse movimento de muita pessoa física vir para a Bolsa de Valores. Eles também abriram essa estratégia e basicamente hoje a pessoa de varejo consegue ter uma estratégia que antes só os muito boizões americanos tinham acesso. E esse ETF, como era um produto mais private, ele é um ETF ativo. Então quer dizer que ele não segue nenhum índice, mas o gestor tem liberdade para comprar e vender, feito uma vaca doida. Compra e vende, ou compra e segura também os seus ativos. Só que ele tem como objetivo também trazer empresas com baixa volatilidade e gigantescas de todo o mercado. Então, apesar do gestor ter ali essa liberdade, ele sempre foca em baixa volatilidade com alto retorno. Afinal de contas, esse cara que também paga dividendos mensais. O custo dele é 0,35. Ele pagou nos últimos 12 meses também 10,03 de dividendos, o que é lindo e maravilhoso. Principalmente, como eu falei para vocês, tem que pensar que isso é em dólar. E até 2 anos atrás, a taxa de juros dos Estados Unidos era quase zero. E a maior parte do JEP é alocado em tecnologia e finanças. E hoje ele tem 130 ativos e as top 5 são Amazon, Mastercard, Adobe, Progressive Corporation e Microsoft. Então você vê que esse cara está focado nas gigas. Eu coloquei ele como risco 3 também, porque é um ETF relativamente novo de 2020, mas como falei para vocês, o track record dos caras, os gestores, é muito maior. Como falei para vocês, era um produto já de wealth dos boyzão lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim, né, vamos colocar um risco 3, porque além de histórico menor, a gente também tem processos decisivos dos gestores, né, que estão indo muito bem, mas nunca se sabe lá na frente. Então, bota um risco 3 aí para garantir. E ele pagou 10,03 de dividendos nos últimos tempos, que é lindo e maravilhoso. 10% de dólar, Jesus amado. E o total de retorno que você teria sem investir, né, novamente os dividendos, seriam de 7,3, e reinvestindo os dividendos teria mais 48,5 doleta a mais a cada $100. Novamente é um fundo novo, então tem basicamente 3 anos e pouquinho aí, mas ele está indo muito bem por ser um fundo ativo e por pegar um mercado também muito tenso nesse momento. O próximo ETF é o DIV, que é Global X Super Dividends ETF. Ele é um ETF passivo também que segue o índice Super Dividend US Low Volatility. Esse ETF eu vou mostrar para vocês agora e o próximo também é um ETF mais foguentinho, é mais tenso a sua alocação. Principalmente porque esse cara aqui e o próximo, eles podem cair em value trap, na armadilha de valor, o que os outros acabam sendo um pouquinho mais protegidos, principalmente o DHS. E por que eu falo isso? Ele pega esse índice de super dividendo dos Estados Unidos e low volatility e basicamente ele escolhe se estão pagando mais dividendos e menos voláteis também. Até aí nada surpresa, parece tudo lindo, maravilhoso. Ele considera para a entrada só 2 anos de dividendos, então pagou constantemente dividendos nos últimos 2 anos, já está dentro e pode ser comprado. E aí ele pode acabar se lascando um pouquinho, se uma ação cai muito e continua pagando bons dividendos, ela pode entrar na carteira e não necessariamente é uma boa ação. Inclusive, se a gente colocar desde o começo desse ETF, ele está dando prejuízo. E aí que seja aquela oportunidade de você estudar o ETF e falar, mano, será que está barato porque está barato mesmo? Ou será que está barato porque é ruim? Vamos ver aí
basicamente o que ele tem dentro da carteira, para a gente entender um pouquinho desse bicho. Ele tem um custo de 0,45 e pagou nos últimos 12 meses 6,79% de dividendos. É lindo e maravilhoso também. Então ele é passivo, porque ele segue o índice, tem a maior parte dele também focado em finanças, depois em serviços industriais. São os dois maiores setores da carteira e as suas ações, dentre as 50 que ele tem em carteira, as top 5 são GlobalNet, US Compression, Holly Energy, New York Community, Iron Mountain, que é um REIT também. Esse cara, além das ações, ele pode comprar REITs também, que são primos dos fundos imobiliários. Já o DIV, como eu disse, de fato deu uma decepcionada nesse curto prazo, né? Se você colocou 100 doleta no bagulho, você teria hoje 36 doleta a menos, então 64 doleta, né, investida, e se tivesse reinvestido 29 a mais, isso desde 2013. Então, de fato, o negócio não foi tão bem para esse fundo, e o que muitos analistas americanos falam sobre isso, que de fato dá para olhar agora, porque tá difícil encontrar boas oportunidades no mercado americano, porque tiveram alguns, subiram bastante. Esse cara mescla, né, um retorno bom, dividendo, só que ainda com preço baixo. E o próximo ETF eu tive que trazer depois do DIV, porque ele é o SDIV, só que só de nome eles têm coisas parecidas. De resto, não tem nada a ver. Um investe nos Estados Unidos e o outro investe no mundo todo. Do mesmo jeito que o DIV foca em ações de bastante dividendos altos e baixa volatilidade, o SDIV investe em empresas do mundo todo, e aí talvez seja mais familiarizado por nós, meros mortais. Vou trazer para vocês algumas ações que ele tem algumas brasileiras. Ele investe nas maiores pagadoras de dividendos do mundo todo, então ele é muito mais diversificado e vai fazer muita diferença naquela matriz de correlação que eu falei para vocês lá no começo. Esse é um fundo passivo também, e ele segue o índice Volatility Global Super Dividend Index. E ele, como eu falei para vocês, é o ETF global focado em dividendos, nas maiores pagadoras de dividendos do mundo.